Olá, meu nome é Natália, eu tô fazendo esse vídeo para inaugurar o nosso canal da Construtora Equilíbrio. Esse espaço foi criado para a gente compartilhar um pouquinho com você dicas sobre imóveis, arquitetura, investimento, decoração. E ao longo de todo esse ano a gente vai conversar com muita gente legal e vai trazer muito conteúdo para vocês. Então, curte o nosso canal, segue a nossa página no Instagram e no Facebook e você vai ficar informado de um monte de coisa bacana. Antes de começar a nossa primeira entrevista, a gente vai falar hoje sobre investimento, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Construtora Equilíbrio. A gente está no mercado há mais de 10 anos, construindo empreendimentos de alto padrão, já são mais de 500 unidades entregues, mais 400 em construção. E lá no nosso site você pode ver um pouquinho de todos os empreendimentos que a gente entregou, o nosso padrão de acabamento, a alta qualidade dos materiais que a gente utiliza, porque a gente entrega produtos para que as pessoas vivam em plenitude. Esse é o nosso objetivo. Somos uma empresa familiar e acompanhe a gente aqui nesse canal que você vai conhecer um pouco da nossa história e do que é que a gente faz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e sobre investimento e a gente sabe que quando a gente fala em investimento, o imóvel ainda é uma boa opção. Por isso que hoje a gente trouxe Felipe para conversar um pouquinho com a gente. Felipe é contador, especialista em planejamento financeiro e para inaugurar o nosso novo canal, dentro dessa proposta desse primeiro vídeo, ninguém melhor do que um expert no assunto para conversar um pouquinho com a gente. Então, Felipe, na tua opinião, investir em imóvel ainda vale a pena? É uma excelente pergunta, Natália, nos dias de hoje, né? A gente sabe que o Brasil ele passa por uma crise econômica e a grande mola da economia durante anos no nosso país foi o setor imobiliário e infelizmente por descaso dos nossos gestores sofremos muito com esse segmento, mas eu acredito muito, certo? Pelo conhecimento que eu tenho, que ainda é um grande negócio investir em imóveis, porque o imóvel ele é um ativo real, é uma reserva de valor. Então, ainda há muito espaço para crescer quanto à construção e melhoria da nossa infraestrutura e, consequentemente, imóveis, né? E principalmente na Paraíba. Eu acredito muito, João Pessoa, das capitais nordestinas, João Pessoa é a cidade com maior potencial de crescimento, porque aqui precisa crescer. Então, eu acredito muito ainda no investimento em imóveis e acredito muito mais na cidade de João Pessoa. E na tua opinião, assim, Felipe, o que é que uma pessoa, quando ela vai investir no imóvel, o que é que ela deve procurar? Quais são as características que esse imóvel deve ter? É uma excelente pergunta essa sua. Na minha opinião, eu acho que a pessoa, para investir, ela em primeiro lugar, ela tem que se preocupar com o valor que ela vai pagar, porque aquilo vai determinar o tempo de investimento, a taxa de retorno do investimento que ela vai ter. Mas ela também deve ficar muito atenta aos quesitos básicos, como localização do imóvel, qualidade do material que está sendo usado e, principalmente, quem construiu, né? A construtora que fez aquele imóvel, se ela é uma construtora que tem procedência, se ela tem histórico de outros prédios construídos, de outros imóveis e se o mercado realmente aceita ela como uma boa construtora. A gente sabe que a tecnologia ela tem entrado em todos os ramos, né, da nossa economia, em todos os setores, e no mercado imobiliário não é diferente, né? A gente vê aí as plataformas digitais como Airbnb, o Booking, de aluguéis de imóveis crescendo, né? E como é que vocês, especialistas, percebem isso, né? Como é que vocês veem esse avanço? Essas plataformas de economia compartilhada, de aluguel de imóvel, por exemplo, ela nada mais é do que uma tecnologia disruptiva. Ela tirou das mãos das antigas corretoras, né, a responsabilidade de alugar um imóvel, por exemplo, e transferiu para o mercado digital, que é muito mais eficiente, né? E ela acaba beneficiando os dois lados, quem aluga e quem está disposto a alugar o seu imóvel. Porque você diminui custos com a burocracia, de ter que gastar com propagandas muito caras para alugar o teu imóvel, de ter que ir no cartório, reconhecer contrato, de ter que ter fiador. Então, tudo acontece muito mais rápido, né? Então, eu vejo com bons olhos isso também, toda proposta voltada para a economia compartilhada, para tudo que envolve a tecnologia. É impossível da gente fugir disso. Sim, é uma tendência que não tem mais como voltar, né? Já foi,
E é interessante, Felipe, você falar isso, que a gente está lançando agora no mercado, estamos com um pré-lançamento, que é o Mindset em Manaíra, e ele vem exatamente trazer esses diferenciais, né? A gente sabe que o prédio ele também tem que oferecer tecnologias para a pessoa que vai alugar, né? Para passar um final de semana, uma semana, que vai alugar nessas plataformas, né? Como a fechadura digital ou por senha, que facilita para o administrador do empreendimento. Perfeito. A infraestrutura, sem sombra de dúvidas, ela vai ser o carro-chefe. Se o prédio ele está adaptado para esse tipo de serviço, né? Se ele tem a infraestrutura, se ele tem um serviço de bagagem, se ele tem um serviço de, sei lá, lavanderia disponibilizado lá dentro do prédio, então realmente é o que você está dizendo, né? A tecnologia veio para mudar esse parâmetro e empreendimentos que absorvam essa mudança da tecnologia, eles vão se sobressair no mercado. Sim. E só para a gente concluir, Felipe, para aproveitar o teu tempo aqui com a gente, como é que você está vendo assim, o mercado imobiliário, né? Desse ano de 2019, quais são as perspectivas? A gente pode ser otimista, o consumidor pode ser otimista? Perfeito. Eu acredito muito na melhora da economia como um todo, e o setor imobiliário, por fazer parte do setor primário, né, ele movimenta tudo. Consequentemente, ele vai ser o responsável pela retomada do crescimento brasileiro. E a gente está numa expectativa de realmente reformas estruturais no país para que a economia volte a funcionar. E o setor imobiliário ele já está se posicionando, na verdade. Recentemente tivemos a pesquisa FIPESAP, né, que ela estuda o preço do aluguel em todo o Brasil, certo? É um banco de dados com mais de 500 mil imóveis disponíveis para alugar. E a gente já observa uma alta sensível no preço do aluguel, né? Outro dado muito importante é que janeiro de 2019 ele teve um aumento de aproximadamente 26% no número de unidades entregues e financiadas. Isso é um dado da Reuters, né, que é uma agência de informação internacional muito importante. Então, eu tenho boas perspectivas para o ano e para as próximas décadas, principalmente no setor imobiliário, por ser um setor primário. Felipe, a gente agradece tua disponibilidade, teu tempo, né? Não teria uma forma melhor da gente estar abrindo aqui o nosso canal do que falando sobre essas tendências, sobre como é que o consumidor deve estar preparado aí para esse ano de 2019. Perfeito. E se você quiser saber mais informações sobre a gente, sobre o Mindset, que eu falei agora há pouco, acessa lá as nossas redes sociais, entra no nosso site, construtorequilibrio.com.br e obrigada, Felipe. Eu que agradeço o convite e de portas abertas para outras oportunidades. Obrigada.